espécie humana foi fazendo cruzamentos para obter o resultado que ele queria. Porque assim, você vê a maconha como uma substância recreativa, uma droga de abuso, essa é uma visão que ela não tem 100 anos. Tá. Em todo o resto da história humana, a maconha ela sempre esteve inserida num contexto social, num contexto médico e num contexto religioso. Então, se você for ver, tem maconha pra dormir, tem maconha pra acordar, tem maconha pra ir pra cama, tem maconha pra broxar, tem maconha pra tudo. Por quê? Porque ao longo da história humana, o ser humano ele foi selecionando e fazendo cruzamentos para ter esses resultados que eram necessários para ele. Né? Tem um neurocientista, o Siddhartha Ribeiro, que ele faz uma comparação que eu acho genial, que ele fala assim, que a maconha é igual ao cachorro. Tá? Porque do mesmo jeito que o homem, ele domesticou o cachorro, ele foi fazendo cruzamentos para ter raças que serviam à sua necessidade, então você tem o cachorro de caça, você tem o cachorro de companhia, você tem o cachorro de guarda, a maconha aconteceu exatamente a mesma coisa. Senhoras e senhores, um dos mais esperados achismos de todos os tempos. Não, de verdade. Doutor Ronaldo Correia, o assunto hoje são 3 assuntos que eu vou passar. Vou passar meio blue, né? Que é o médico, chato. Cara, vai de médico, chato. Mala. Chato, vai falar, você acorda à tarde pra caralho, chega depois de todo mundo. Fico puto com o médico. Vai nessa. Fico puto com o médico. 9h30, os caras chegam às 11. Por quê? Porque ele é foda. Não. Mas aí você tá falando do médico Nutella. O médico raiz. O médico raiz é o médico da UPA. Esse é outro cara. Boa. É Palmas cara. aí. Já como o Ronaldão já meteu a... Não, porque eu fico muito bravo. Cara. O médico, ele sempre chega assim, é sempre um velho, eu sempre fico bravo, assim, os médicos que eu vou. É sempre uns velhos que chegam assim, meio atrasado e fala, Neide, quem que tem? Tem 7 caras na fila. Ele fode a vida de... O médico que cria o trânsito de São Paulo. Porque Certeza. Médico que cria acidente, porque ele chega tarde e você se ferra todo. Então eu não vou pra esse caminho. Você é um médico que você se especializou no tal canabidol. Seria canabidol? Canabidiol. Isso. Canabinoides em geral, porque o pessoal fala muito do canabidiol, mas tem outros também, né? Sim, a gente vai falar um assunto sobre maconha, senhoras e senhores. O assunto é maconha e seus derivados, né? Eu falei canabidol, mas é canabidiol. Eu sou extremamente ignorante nesse assunto, assim como todo achismos, porque a minha função é assumir a minha... Tu é mesmo. Não, mas eu sou. Mas... você é o fodão, você entende tudo? Não, eu não falei isso. Então pronto. Todo mundo aqui tá fazendo podcast cheio de certezas e eu trago aqui pessoas que vão acabar com as minhas certezas. E ao mesmo tempo, outro assunto que eu vou entrar em autismo. Legal. Porque você, né, como médico, né, especialista nesse assunto, no canabidiol, você acaba receitando ou estimulando a receita do canabidiol para tratamento de algumas síndromes, é isso, né? Isso. Autismo tem muito paciente autista que usa, né? É uma das indicações. E eu tenho um filho autista também. Veio daí essa sua necessidade? Exatamente. Entendi. Quer dizer, você começou a fumar ideia. Maconha por causa do teu filho? Não, na verdade não. Todo mundo deve fazer. Na verdade não. Mas o que me levou a querer estudar esse assunto e a me inteirar mais e a voltar, né, o meu dia a dia, a minha prática para esse assunto foi justamente isso. Tá, eu vou chegar lá daqui a pouquinho no autismo. Tranquilo. Vamos falar primeiro dos achismos que a gente tem aqui relacionado à maconha e suas variações. A primeira pergunta que eu faço é: quantas pessoas acham que você é um puta do maconheiro? Cara, tirando umas 2, eu acho que todo mundo. Com 99,9%. Tirando a minha mãe e a minha esposa, eu acho que o resto, todo mundo. Mas você é considerado, você consome maconha, você consome só o THC, qual a diferença? Explica pra gente. Não, assim, eu como pessoa, pra falar a verdade, eu não consumo porra nenhuma. Não consumo nada. O pior é isso. Eu sou o cara, o maior maconheiro que não fuma maconha do Brasil. Isso é maravilhoso, né? É fenomenal. Forte. Sim. É fenomenal, porque a galera veio falando, da cannabis medicinal, da cannabis, não sei o quê. Então você é um traficante. Não, brincadeira. Não, porque o que acontece, uma coisa que é muito que é comum, assim. Primeira coisa que às vezes o pessoal acha, né? Não, porque
esses médicos que trabalham com cannabis medicinal é tudo maconheiro, é tudo a favor da legalização, do uso recreativo. E, cara, isso não é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Sim. entendeu? No meu caso, sim, entendeu? Sim. Mas eu tenho a minha visão, né? Mas você já experimentou? Tal. Não, já. Pensa assim, sua mãe não tá assistindo. Não. Mas assim, você... Não, mas não tem problema também. Você já experimentou, Sim. mas como uso recreativo no passado. Sim. E depois que você começou a receitar ou sugerir essa medicação, né, digamos assim, você não faz uso. Não. Tá? Não tem nada a ver, assim, são coisas distintas, tá? Apesar de que a matéria-prima ser a mesma, o uso recreativo não tem nada a ver com o uso médico, são coisas completamente diferentes. Como é que tá a questão hoje da lei em cima da maconha e do canabidiol? Tá, vamos lá. Em cima do canabidiol, tá? Tá. E uma dúvida que é muito comum quando eu falo, né, que eu trabalho com isso e tal, as pessoas vêm me perguntar, não, mas é legal no Brasil? Cara, já é legal no Brasil há muito tempo. Tá? Em relação a isso não tem problema nenhum. Medicações derivadas de cannabis no Brasil já é legalizado. Inclusive você tem medicações derivadas de cannabis no Brasil hoje que são vendidas na farmácia. Sim. Você vai com a receita na farmácia lá. Pá, sim, você não tem nenhum problema ok, legal. sem problema nenhum. Em alguns lugares do mundo, inclusive, nem receita precisa, né? Exatamente, tem lugares do mundo que nem receita precisa. Muitos. Me É. atrevo a dizer que é a maioria. Então, assim, existe uma... Explica pra gente a diferença entre a maconha e o THC, Tá. o canabidiol. Explica pra gente assim, pensa assim, que tem... Pra galera entender, é o que você... Tem gente, da dona Neide pode estar assistindo e falando, mas você tá vendendo maconha pra criança? Já vai nesse lugar aí. Posso refazer a pergunta Pode, de uma outra forma mais confusão comum? inteligente. Não, de uma forma mais inteligente não. Manda bala. Mas uma dúvida mais comum que as pessoas têm. Dona Neide, presta atenção. É o seguinte, é muito comum as pessoas falarem assim, Ronaldo, qual que é a diferença de maconha e de cânhamo? Né? Porque a pessoa, mas não é maconha, é cânhamo. Não é cânhamo, é maconha. Qual que é a diferença? Nenhuma. A planta é a mesma. Tá? É igual você falar você tem a rosa vermelha, a rosa branca e a rosa... Sim. Rosa. Cânhamo e Mary Jane, Mary Juana e maconha, tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, tá? Aí tem uma distinção que às vezes as pessoas fazem, não, é porque o cânhamo tem menos THC, que já a gente conversa o que é o THC, mas assim, na verdade a planta é a mesma, o que vai mudar é a variedade da planta, mas a planta é a mesma, é tudo cannabis. Maconha, cânhamo, 420, Mary Jane, o nome que você quiser dar, é tudo a mesma erva. Sim. Tá? Então qual que é a diferença? É que o pessoal às vezes faz essa distinção, mas eu nem concordo muito em fazer essa distinção, que eu acho que isso é querer ficar dourando uma pílula que nem precisa ser dourada. É o seguinte, o pessoal chama de maconha, ele tem mais THC. Tá? O que é o tal do THC? THC é a principal substância que bate na mente, que é o que a gente chama de... É o famoso pegou. É o famoso pegou, exatamente, você entendeu. Você pegou. Certo? Bateu. É o famoso bateu. É o famoso bateu. Bateu. Exato. Quem faz isso é o THC. Não só o THC, tem outras substâncias lá que fazem isso também, mas a principal, a que a gente tem maior quantidade, é o THC. Tá? E tem o canabidiol, que é a outra substância que a gente tem em grande quantidade na maconha. O canabidiol, ele não dá barato, não dá bateu. Tá? O canabidiol, ele não tem essa propriedade. E aí isso leva a uma concepção errada que às vezes as pessoas desenvolvem e algumas pessoas fazem questão de, vamos dizer assim, de divulgar, de falar essa bobagem, que é falar o seguinte, não, porque o canabidiol é o remédio, é o legal, é o bom, é o que faz bem. E o THC é do capeta, o THC faz mal, o THC não serve para tratamento, e o que não é verdade. As duas moléculas, as duas substâncias, elas têm, cada uma tem as suas propriedades, mas as duas podem ser usadas para fins terapêuticos, para fins de tratamento. O THC também, eu não sabia disso. O THC também. Mas o THC não tem essa coisa do barato, isso não acaba atrapalhando talvez e esse preconceito surgindo, porque fala assim, maluco, tá, nossa, estou com cãibra, sabe assim, preciso fumar. Meu Deus! Não estou me concentrando, mãe, sabe? Como é que muda isso? Porque se você falar pra mim assim, o canabidiol, Maurício, funciona, aí vai ter os conservadores vão falar, tudo bem,
Canabidiol seria tipo um malte da cerveja e o THC seria o álcool da cerveja. Isso, perfeito, ótimo, Sacou? ótima analogia. Cara! Fenomenal! Aqui é olha, Monark, o caralho! Eu sou o novo Monark, fala aí. Amigo, Thiago Life é que se cuida. Porra. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Só que assim, a gente cresceu com álcool faz mal, THC faz mal. Onde o THC faz bem? Bom, tem várias condições que o THC pode fazer bem, tá? Isso vai depender muito da característica do paciente, do tipo de paciente, da patologia. Na verdade, se você for ver, hoje em dia, em termos de ciência, o THC ele é mais estudado, ele já foi mais estudado do que o canabidiol. Porque o que acontece? O THC ele sempre despertou mais curiosidade, porque ele tem o princípio ativo. Na verdade, o canabidiol ele foi descoberto muito antes do THC, sem nem receber nome. Muito tempo atrás, um cara isolei uma substância aqui. Aí foi ver, mas nem chegou a dar nome para ela na ocasião. Mas é a substância que tem em grande quantidade? Mas é ela que dá o barato? Não é? Então dane-se, não serve pra nada isso aí. Foda-se meu câncer. Exatamente. Quero ficar muito louco e comer negresco. Exatamente. Esse é o objetivo dos caras. E isso ficou na gaveta durante muito tempo. Entendi. Né? Isso, se eu não me engano, foi acho que na década de 40. Até chegar lá na década de 60, que um senhorzinho muito louco lá em Israel, chamado Rafael Meshulam, falou, eu quero estudar esse negócio aí. Aí ele foi lá, deu nome, descobriu as propriedades, aí isolou o THC também. E descobriu as coisas. E aí descobriu as paradas todas. Tá. O que é a maconha, no caso... Porque assim, há uma diferença entre entender... Agora entendi, vamos lá. A maconha seria a cerveja... Vamos botar assim mais fácil, para analogia. A maconha seria uma cerveja. O canabidiol seria o álcool... Não, o canabidiol seria um malte. Perfeito. E o THC seria o álcool. Né? É o que dá o barato e tal. Só que o álcool faz bastante mal, né? Só que o THC, pelo que você está me falando, também tem um componente ali positivo. Sim. Tá. Dessa erva chamada maconha, o que ela trata? Bom, Qual é o efeito positivo na sociedade? então vamos lá. O que tem hoje de patologias que a gente pode usar a cannabis medicinal para tratar, né? Como parte do tratamento? Autismo, Alzheimer, Parkinson, dores crônicas de maneira geral, então tem um tipo de dor específico que a gente chama de dor neuropática, que é aquela dor que ela acontece porque você lesa o nervo direto, então tem algo que vai lá, machuca o nervo, então ele causa um tipo de dor específica, a dor neuropática. Então dor neuropática, fibromialgia, tremor essencial, epilepsia de difícil controle. Mas onde ela entra, assim, tipo, o cara, no caso, para deixar claro assim, meu achismo, não é que a pessoa vai fumar um baseado, não, ela vai tomar um comprimido que tem um canabidiol, né, o efeito, né, não sei o quê, não vai dar nenhum barato, né, que vamos tentar matar esse achismo, não dá barato, a pessoa que tem, sei lá, epilepsia vai tomar isso daqui, a pessoa não vai ficar, não é isso que vai acontecer. Cara, é fenomenal essa ideia, esse conceito seu, porque assim, muitas vezes, né, chega gente até de mais idade, né, para consultar comigo, às vezes senhorinha com fibromialgia, e vem naquela mega preocupação, né, daí faz a consulta, eu explico tudo, tal, aí ela sempre vira pra mim e fala assim, mas doutor Ronaldo, se eu tomar isso aí, vai dar um negocinho na cabeça? Eu já sou esquecida, doutor Ronaldo, não me atrapalha mais. Aí tem uma frase que eu sempre falo, que fala assim, ó, dona fulana, fica tranquila, a senhora vai tomar o remédio, a senhora não vai começar a ouvir Bob Marley, não vai querer se encontrar com os meninos do bairro na pracinha no fim da tarde. Andar de skate, fica comer doce de leite com batata frita. Exatamente, não vai querer comer feijão frio com doce de leite, fica tranquila. Porque há esse preconceito, né? Que a pessoa acha que, você tá me dando maconha? Exatamente. Porque o que acontece? O tratamento, tá? Ele não dá barato. O tratamento médico, ele não dá barato. E tem vários motivos para isso não acontecer, que vai desde a concentração que a gente usa de THC no remédio, até a via de administração. Mesmo com THC ele não dá barato? Não dá. Não dá. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, a quantidade que a gente usa. Aliás, eu vou falar 3 motivos. Primeiro, a quantidade que a gente usa, tá? Que é uma quantidade muito menor do que aquela que você tem na erva de uso recreativo. Segunda coisa,
na via de administração que a gente chama, né? Então o jeito que você usa. Porque quando você inala, tá? Essa substância ela vai pro seu, ela se distribui no seu corpo de uma maneira. Quando você usa ela pela boca, quando você toma ela por via oral, ela se distribui de outro jeito no seu organismo. Olha que louco. E a outra Ela não vai direto pra sinapse, né? Ela não vai não, direto porque o que acontece? Quando você inala, ela vai pro pulmão, do pulmão ela vai uma grande quantidade pro sangue, e aí do sangue vai pro sistema nervoso, e aí já afeta o sistema nervoso. Quando você ingere, digestão. aí ela vai pro estômago, aí é digerida. Quer dizer, o estômago é maconheiro, né? Ele demora. Ele ele ouve vai um bob, naquela, dança. Não entendi. tô com pressa. Entendi. Aí quando vai dar o barato já acabou o efeito. É mais ou menos isso. E aí isso vai pro sangue numa quantidade menor, mais lentamente. E a outra coisa é que a gente usa, de maneira geral, a gente usa os dois juntos, né? E o que acontece? Uma das coisas que são interessantes é o seguinte, o canabidiol, ele tira esse efeito do THC de dar barato. Então, se você der só o THC, vai bater. Se você der o THC junto com o canabidiol, não vai bater. Mas a maconha não é canabidiol mais THC? Então, mas aí é que entra o pulo do gato. Ah. Quando é a maconha de uso recreativo, o que eles fazem? Eles selecionam cepas, né, que a gente chama, não é espécies, mas tipos, vamos assim. Eles selecionam tipos de maconha que elas têm muito THC, elas são ricas em THC e ela praticamente não tem canabidiol. Porque aí é um outro questão, um outro achismo que a galera tem, que maconha é tudo igual, e maconha não é tudo igual. Sim, sim. Você tem, assim, centenas de tipos diferentes de maconha, e cada uma... Lembra que eu falei que tem várias substâncias lá dentro? Assim, aqui a gente falou de... É igual cerveja. Isso, exatamente. Duplo malte, IPA, né? Cada uma tem uma característica. Isso, mas aqui a gente está falando, assim, de THC e de canabidiol, né? Sim. Mas se você for pegar os canabinoides, que são essas substâncias químicas que a espécie, né, da maconha fabrica, você tem mais de 240. Então cada tipo, cada cepa, Claro. vai produzir todas essas substâncias em proporções diferentes. Quer dizer, são quantos tipos de maconha que você falou? 240? Não, 240 são substâncias. Substância, mas assim... Cara, tipo, eu nem sei se tem catalogado quantos 77. tipos que tem. Não, cara, muito mais que isso. São 77 segundo o IMC da... Um amigo meu que me contou, né? amigo meu que É me sempre assim, contou. um amigo meu que me contou. Não, eu estive em Amsterdã. Ih! Pronto, começou. Agora é chato. Corte, pra corte. caralho. Cortes. Maurício revela a treta com Danilo Gentili. Cara, do Amsterdã. nada. O cara quer Em render. Amsterdã. Toda semana eu vou fazer um corte com o Danilo pra bombar o canal. Não, eu fui pra Amsterdã e achei muito curioso. Obviamente eu fui no coffee shop lá entender, né, a parada toda. E tem aqueles cardápios, né? E é muito bizarro porque lá eles explicam assim do tipo... esse daqui é o Columbus Rebels on the Night. Isso daqui ele te dá... Parece um RPG. Te dá 10 de estamina, 5 de força, 3 de não sei o que, 9... Vinho, né? É tipo... Não, nem vinho, porque ele tá indo no comportamento. Porque o vinho não fala assim, esse daqui você vai trepar... Esse, entendeu? Tá. Ele dá uma parada do tipo assim, ó, esse daqui ele não fala acidez, ele fala percepção, mentalização, concentração. Ele vai te dando não sei o quê. O que me leva a crer que você consegue produzir a maconha de acordo com a sua necessidade. Ou não? Ou tem a ver com a planta da Canadá, como é que funciona isso? Você pode ter mais THC, menos... Você pode fazer isso de uma forma empírica também? Não. Todas essas cepas, todos esses tipos, eles existem justamente porque ao longo da história, a espécie humana fez isso. A espécie humana foi fazendo cruzamentos para obter o resultado que ele queria. Porque assim, você vê a maconha como uma substância recreativa, uma droga de abuso, essa é uma visão que ela não tem 100 anos. Tá. Em todo o resto da história humana, a maconha ela sempre esteve inserida num contexto social, num contexto médico e num contexto religioso. Então, se você for ver, tem maconha pra dormir, tem maconha pra acordar, tem maconha pra ir pra cama, tem maconha pra broxar, tem maconha pra tudo. Por quê? Porque ao longo da história humana, o ser humano ele foi selecionando e fazendo cruzamentos
para ter esses resultados que eram necessários para ele. Né? Tem um neurocientista, o Siddhartha Ribeiro, que ele faz uma comparação que eu acho genial, que ele fala assim, que a maconha é igual ao cachorro. Tá? Porque do mesmo jeito que o homem, ele domesticou o cachorro, ele foi fazendo cruzamentos para ter raças que serviam à sua necessidade, então você tem o cachorro de caça, você tem o cachorro de companhia, você tem o cachorro de guarda, a maconha aconteceu exatamente a mesma coisa. Qual que é o pitbull da maconha? Pô, cara, eu não sei. Aí você me pegou. Aí você me pegou. É o rachixe. Rachixe. Qual que é o Lulu da Pomerânia? Outra pergunta que eu ia fazer. Qual que é o pincher, Qual né, que é cara? o Mas pincher perigoso, que né? só bate... Possuído pelo demônio. Você fuma e fica É. muito louco. Pincher é mais ataca- MD, esse pai. Eu acho que é. Pincher é MD. Eu acho que Cocaína. o pincher é uma parada mais sintética, cara, provavelmente. Entendi. Mas interessante isso, quer dizer, a maconha, então, esse uso recreativo, dessa coisa do tipo, vou curtir aqui, fumar um tal, isso não tem nem 100 anos, é isso? Antigamente a galera Não, o usava... pessoal fazia uso recreativo. Mas não era só isso. Não é igual você parar um cara na rua e você falar assim... O que é isso? Maconha! Aí o cara fala, droga! Viciado! Não. Era não, dor de cabeça. Não é exatamente. O resto da história humana era isso. O pessoal fala, esse negócio aí de maconha medicinal, isso aí é novidade. Cara, é uma novidade que tem 2400 antes de Cristo já tinha essa novidade. Entendi. Né? O primeiro relato escrito que a gente tem é da China de 2400 antes de Cristo. Caceta. Um imperador chinês malucão lá, Shenung, que o cara falava, maconha, serve aqui pra tirador, pra isso, pra aquilo. Quem é a galera famosa, assim, dos anos, assim, antigos, assim, que você falava, cara, essa galera usava e ninguém sabia, por exemplo... Napoleão da vida. assim. Sei lá, tipo, Jesus usava, sabe umas coisas assim que a gente não sabia? Os apóstolos, tinha 3 ali, que ó, Judas Iscariote era muito Judas é o louco. único que não fumava, por isso que era nervosinho. Exato. Tá ligado? Pedro tava sempre ali com más companhias. Quem que era assim, que tinha história? Cara, tem muita coisa que a gente não sabe, mas é engraçado que até isso aí que você falou, na própria Bíblia tem uma determinada passagem que ele fala de uma tal, que eles chamam, né, no texto, ele se refere como cana aromática, que muitos levantam a hipótese de que ele estava se referindo justamente Quem que é que escreveu cannabis. essa parte, você lembra? Cara, eu não sei, aí você me É pegou. o Corinthians. Corinthians era muito maconha. Aí você me pegou, cara. Tá, entendi. Então tem isso, mas cara, você teve esse imperador chinês, tem um cara que ele é importante para a literatura médica, né, que é o Pedâneo Dioscórides, né, lá logo depois ali nos primeiros anos ali depois de Cristo, que ele escreveu algumas coisas que ele fala sobre cannabis. E ao longo da história... Não tinha uma coisa de pessoas usavam... Eu não sei qual foi o presidente, cara. Uma vez o Guga Noblar me falou isso. O Guga, puta maconheiro, querendo me convencer as coisas. Não, é maconha. Obviamente, eu não sou contra... Oi, diga. Na Bíblia, que a gente tá falando, Isaías 43, 24. O Isaías. Isaías não tá na Isaías. brincadeira. Dá pra você chegar pro seu amigo e falar, você é mó Isaías. Já matou. É um novo... tá de Isaías hoje, hein? E aí o que acontece? O Guga me falou isso, que eu não sei qual presidente americano, ele tinha produções e produções de cânhamo, né? George Washington. George Washington, exatamente. George Né? Washington. É verdade essa história? Que, tipo... Tinha, porque o que acontece? A cannabis ela sempre foi importante, não só para a questão da flor. De uso. Porque, para quê? Porque assim, para quem não sabe, o princípio ativo ele é extraído da flor, ele não é extraído da folha, porque a folha é famosa, né? Então todo mundo acha, a folha não é, e na verdade é extraído da flor. Mas também tem a fibra. E Que é a folha? Oi? A fibra é a folha? Não, a fibra do caule, é extraída Do do caule, né? Então dentro do caule você tem a fibra. Ah, sim. Então, a fibra, ela era usada para fazer papel, ela era usada para fazer papiros de maneira geral, ela foi usada na indústria naval, tecido. Sim. Na China diz, se não sei até que ponto a procedência da informação é verdadeira, de que, por exemplo, as velas lá das caravelas de Cabral eram feitas de fibra de cânhamo. Coisa que eu não duvido. Eu não duvido também, porque Cabral, maluco, eu não fui nem fudendo atravessar o continente pra pegar orégano. Não, e assim, Puta maconheiro. o tamanho da viagem, né? Pô, Porra. o cara precisa, né, dar uma relaxada, né? O cara foi fumando Viagem- a vela. Por isso que a gente fala, vou fumar uma vela. Vem daí essa expressão. Faz sentido. Fumar uma A vela. segunda boa Casa- hoje, hein? Casa de Cabral. Maluco, eu sei tudo. Pra mental de ciência.
Eu sou o novo monarca. aí pra entender essa parte assim, essa camisa que você tá mostrando aqui... Aí ela tem fibra de cânhamo. Então, mas, porra, vamos fumar. Não. Esse daí é a flor, né? Só pra explicar. Não, aqui é a folha. É a folha. É a tá. folha. A folha, tá? A flor é Cara, o... a flor ela é diferente. A flor, é difícil descrever a flor, que ela é bem diferente assim das flores que a Entendi. gente está acostumado. Não, tudo bem, mas é na flor que tem... É na flor que tem o princípio ativo. Entendi. Nas outras partes da planta também tem, mas a maior quantidade está na flor. Que a flor, ela tem uma estruturazinha e aí ela secreta esses princípios ativos. Tá. Como a gente aqui tá fazendo um papel de ignorante, né? E eu vou perguntar absolutamente tudo, eu tenho que perguntar também o outro lado, assim. Porque muita gente fala assim, a gente tá vivendo uma geração polarizada que é ou ame ou odeie. Então, assim, eu até tenho uma teoria que, assim, o pessoal do PT fez ciclovia. Então, o cara que andava de bicicleta e é de direita, ele acha que o Lula criou a Calói. Então, ele tá puto com a ciclovia. Da mesma forma, o cara de esquerda, sei lá, ele é contra carro porque os caras da direita... Tá virando uma polarização maluca. Sim. Então, maconheiro virou coisa de esquerda e todo mundo da direita é contra. E tem essa maluquice que a gente tá vivendo, assim. Fala, você ia falar uma coisa? Não. Ah, tá. Eu queria entender, assim, essa parte... Cara, o cara esqueceu o que ia falar, o cara tá muito na maconha. Não. Maneirável. Tem que maneirar. Eu queria entender como a maconha pode fazer mal também. Porque assim, muita gente fala assim, não, agora polarizado, né? O cara que ele é a favor da maconha, ele vende a maconha como se fosse a principal coisa do mundo. Não, é tudo bom. É igual você falando, cara, ele cura o autismo, ajuda a combater não sei o quê. Não, cura o autismo não me fala isso, pelo amor de Deus. Gente, eu sou ignorante e tal. Ele ajuda no tratamento, Isso. né? A gente vai até entender por quê, como. Isso. Ajuda no tratamento do autismo, ajuda não sei o quê, o Alzheimer, tem pessoas que tiveram, sempre tem uns caras do Twitter, 73,3%, aí posta um texto da Suíça que você não vai ler porque é suíço. É sempre essa galera. Geralmente nem ele leu o Nem texto. leu, ele postou porque tá muito assim. Tá, entendi o lado positivo. E realmente tem fatos que comprovam que há um lado positivo. Medicinalmente, olha só que coisa interessante. Agora qual é o lado negativo e por que muita gente contraria também essa erva, por que ela é proibida? Olha, o que acontece? Primeira coisa, você sabe que o fato dela ser proibida não tem nada a ver com os malefícios que ela pode causar. Essa é a primeira informação importante. Tá? A maconha ela é proibida, ela foi proibida, na verdade, por motivos mais sociais e políticos do que por questão de segurança ou saúde pública. Porque as pessoas elas tendem a achar que a proibição da maconha, ela vem de um contexto de saúde pública e de segurança, e não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. A maconha, ela foi proibida, ela começou o movimento de proibição lá nos Estados Unidos no começo do século passado, basicamente porque ela era associada a negros, índios e mexicanos. Que traziam. Sim, que era quem fazia mais uso. Inclusive, já no começo do século passado, ela tinha uso médico. Os médicos lá nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, mas falando mais dos Estados Unidos, onde a gente tem uma literatura aí mais rica, eles faziam uso. Tanto é que quando viraram e falaram assim, acabou, maconha, não pode mais, os médicos americanos ficaram tiririca. Os caras ficaram puto. Quando teve a audiência lá no Congresso, né, sobre, vamos proibir, não vamos proibir, chamaram um monte de gente lá, e aí chamaram um médico, um representante da Associação Médica Americana, esqueci o nome do cara agora, e o cara virou e falou assim, vocês estão querendo proibir o negócio aqui, porque falando que faz mal isso e aquilo, e o único médico que vocês chamaram fui eu. E assim, a gente não apoia isso aí que vocês estão fazendo. Né? Mas natural que, como quem faz a lei não é o médico, é o político, né? Então acabaram proibindo. Mas, na verdade, foi por conta disso. Tem a ver com aquele movimento eugenista do começo do século passado, né? Aquela galera legal que depois acabou inspirando o nazismo e tudo mais. Só gente boa, né? Pra acabar com negros e tal, vamos tirar tudo, demonizar tudo que eles estão envolvidos. Porque eles são raças inferiores, então a gente precisa... Então eles têm essa conexão com a cannabis, então a gente precisa dar um jeito na cannabis. Então, mas não tem... Aí sou eu fazendo minha pergunta achista. Não tem estudos que comprovam também que, que a cannabis, em geral, ela pode acabar afetando o neurônio e blá, blá, blá?
Sim, sim. Então, o que acontece? Eu estou dizendo isso porque só para deixar claro que a proibição não tem nada a ver com A o fato dos proibição, possíveis entendi. malefícios. Até porque existe malefício no álcool e ele é liberado. Exatamente, Entendi. exatamente. Só para deixar claro isso daqui, para deixar claro para todo mundo. Isso. Há malefício? Há malefício. Há A proibição por conta dos malefícios? Não é por conta dos malefícios. Exatamente, Pronto, mas pode haver malefícios? Pode, principalmente se você tem uso em jovens, então pessoas com menos de 23, 24 anos, faz muito mal para o sistema nervoso, contato com a cannabis, certo? É mesmo? Sim, faz mal, porque ao contrário, né, do que reza a lenda, né, de que a cannabis mata neurônio. Na verdade, a cannabis ela não mata neurônio. Na verdade, a cannabis ela regenera neurônio. Ela estimula o neurônio a fazer novas conexões. Uhum. Isso, para um jovem, não é bom. Porque ele tá o formando. sistema. Exatamente, porque ele já tem esse sistema funcionando bem. Então, isso para o jovem não é legal, isso atrapalha. Agora, se você, uma pessoa, né, no início da vida, agora, para um vozinho lá no final da vida que tem Alzheimer, isso pode ser bom. Então vamos lá. Por que o autismo ou o Alzheimer, ele com canabidiol, ele pode ser, digamos, tratado, né, de alguma maneira? E o que é esse tratamento? Não precisa falar a parte técnica, porque Tá. isso daí é uma coisa da sua alçada, que depois a galera vai lá na descrição aqui do vídeo e vai depois, né, entrar com mais informações. Mas eu quero saber, o que faz de forma leiga, assim, por exemplo, uma criança autista, um adulto autista, para onde vai esse sistema nervoso com canabidiol? Tá. A maioria, né, dessas condições neurológicas, elas vão ocorrer ou porque você tem destruição do neurônio, né, ou porque você tem algo que não permite que o neurônio esteja funcionando e fazendo conexões da forma adequada. Então, algumas das coisas que os canabinoides fazem é agir justamente aí. É estimular esse neurônio a fazer mais conexões com outros neurônios, ou mexer, vamos dizer assim, bem entre aspas, no meio ambiente do neurônio, porque a gente fala muito do neurônio, mas tem uma série de estruturas em voltas que interferem com o funcionamento do neurônio. Tá né? bom. Que os canabinoides eles agem nessas outras células, nessas outras estruturas, favorecendo o funcionamento do neurônio. Tá, então quer dizer, um achismo que morre aqui, que o canabidiol e a sua maconha, né, no caso, a maconha e o seu canabidiol, eles retardam o sistema nervoso, ou você vai esquecer muito mais coisa, pelo contrário, a pessoa já está esquecida e isso vai regenerar. Isso, aí tem a ver com a forma que a gente faz o uso. Mas o cara que ele fuma o cara fica meio esquecido ali, pode ter uma amnésia temporária. Realmente, por quê? Por conta da quantidade e da forma que você está usando. Marcão, por exemplo. Né? Não. Tem aquela história, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tá. Então, como a gente usa isso de uma forma mais controlada, em doses menores, administrando de uma maneira diferente que não pela inalatória, a gente consegue resultados diferentes. Entendi. Né? Uma pessoa que é autista, o que acontece com uma pessoa autista nesse tratamento? Então, a gente tem vários estudos, né, em autismo e tem várias coisas que a gente vê que pode ajudar o paciente autista, né? Então não é também que ela não vai usar, como às vezes algumas pessoas infelizmente também falam, que é o seguinte, você tem uma criança autista, ele vai tomar o canabidiol e, nossa, no outro dia ele vai acordar neurotípico. Não é assim que funciona, tá? Mas ele pode ajudar essa criança em coisas como, por exemplo, qualidade do sono, tempo de atenção, tempo de foco, maior capacidade de prestar atenção, ajudar na socialização, então melhorar a capacidade de socialização, melhorar a capacidade, a intenção dele querer se comunicar pela fala, e isso, junto com as terapias, a gente consegue potencializar o resultado das terapias que essa criança já faz no dia a dia. Vamos deixar claro, não é uma cura. Não, igual a de gente maneira falou. alguma. O cara que é epilético, ele vai continuar sendo epilético, Exatamente. mas ele vai ser mais branda. Suaviza, né? Só que ele pode ser um epilético mais bem controlado. Sim. Então, tanto é que hoje em dia, por exemplo, para epilepsia, não é para qualquer um que a gente usa. Tá. Para epilepsia a gente usa o seguinte, olha,
Esse tem paciente, ele tem crises epiléticas, ele já está usando várias medicações, às vezes 2, 3, 4 medicações, e ainda assim ele continua tendo crises. Ainda assim a gente não consegue controlar as crises. Sim. Legal, aí ele tem uma indicação da gente tentar o canabidiol. Entendi. Hoje no Brasil tá como essa portaria, sei lá, essa lei, assim, sobre... O que tá acontecendo? O teu cachorro tá espirrando? É. Puta cachorro maconheiro. Porra. Como é que fica... Puta cachorro com pneumonia no meio do estúdio. Não, pode deixar ele, tadinho, deixa ele. Como é que fica a situação do tipo assim, o governo atual ou o governo antigo, porque essa treta, Bolsonaro, Lula e tal, tá tendo um preconceito por isso? Tipo, não pode liberar por conta do conservadorismo, pode liberar. Como é que tá atualmente o cenário do Brasil hoje, outubro de 2021? Que é que a gente está gravando aqui. Não, a situação, ela, para termos de importação do remédio, de você, vamos dizer assim, de existir o remédio em território nacional, isso tá ok, tá? Desde 2014 para cá, isso vem progredindo. Então, antes você só conseguia importado. Então, aí o processo era complicado, você precisava preencher papel, mandar carta para a Anvisa e não sei o quê. Depois de um tempo, melhorou. Depois de um tempo, agora virou digital. Então, era só você entrar lá, você mandava a receita, precisava de uma declaração e tal. Desde 2019, do final de 2019 para cá, você já não precisa mais da declaração do médico, declaração do paciente. Você precisa da receita, se você for importar isso, né? Então você entra lá no site, faz o cadastro, envia a receita, tal, tem autorização, você consegue comprar e importar o remédio. Desde o ano passado, você já consegue comprar na farmácia aqui. Né? Então, outro achismo também que muita gente acha, eu estou fazendo a via justa. Muita gente acha assim, o governo é contra... Não, o governo não está contra o uso de canabidiol. Qual que é o problema que a gente está tendo hoje? Tá? É o problema assim, de você produzir ele, você produzir o remédio em território nacional. Você acaba fazendo importação, fica caro. Importação tá mesmo, R$6, o que você compra na farmácia, né? Mesmo que você compra na farmácia, a matéria-prima ela é importada. Então isso encarece muito. Então qual é a situação hoje? Se você é uma pessoa que você precisa do remédio e você tem grana, para você tá suave. Agora, se você precisa do remédio e você não tem grana, sim, aí o te complica a vida. SUS não tem nada, assim, por exemplo, para oferecer? Ainda não. Agora está começando a aparecer algumas proposições em relação a isso. O que a gente tem, assim, no Brasil hoje que ajuda muitas vezes o pessoal, são associações de paciente. Então, a gente já tem algumas associações de paciente que conseguiram autorização judicial para fazer o remédio e disponibilizar para os associados. Tá. Né? Então, isso a gente tem, mas assim, toda hora tem um ou outro querendo meter o pé nessa galera e acabar com o trabalho deles. Tá. Entendeu? Graças a Deus não estão conseguindo porque eles trabalham direitinho. Por exemplo, eu não sou, pelo que eu vejo, eu não tenho nenhuma patologia, né, digamos assim. Devo ter alguma, mas na piada aí. Mas assim, eu não tenho. Eu posso fazer uso desse remédio para alguma... porque eu tenho insônia. Não faz muito sentido. Porque tem gente, eu vejo que tem gente usando. Eu vejo muito, assim, achismo de novo, né? Posso estar falando uma burrice. Mas eu vejo assim, sei lá, nos Estados Unidos, tem muita gente que compra aqueles comprimidos. Para dormir melhor. Porque eu sou muito ansioso. Até onde vai a patologia? Até onde vai um uso, digamos, assim, mais, sei lá, liberal e não... É prejudicial? É tipo alguém tomar Bezetacil, sabe assim? À toa. À toa, O que acontece? Lá nos Estados Unidos, em outros países também, a pessoa ela consegue ir lá e comprar, tá? O que ela vai conseguir comprar vai ser ou canabidiol isolado, então ela vai comprar lá um frasquinho ou um comprimido, ou um frasquinho lá de gota que é só canabidiol e mais nada. Ou ela vai conseguir comprar um que é o canabidiol com um tiquinho de nada de THC, tá? Só para, vamos colocar aqui. Quanto que é um tiquinho de nada? 0,2%. Tá? Ronaldo, se você for pegar uma cannabis que o pessoal usa para uso recreativo, quantos por cento ela vai ter de THC? Vamos botar uma média de uns 20%, 18, 20%. Tá? Então, mas assim, tem também esse problema que eu também acho que também não é legal,
que é você pegar uma substância e transformar aquilo numa panaceia que serve para tudo. Ah, então eu vou usar isso aqui para tudo. Ah, o encravado eu vou usar. Ah, eu tô com tosse, eu vou usar. Ah, eu não consigo dormir, eu vou usar. Isso também não é legal. Tá? Então, quando você faz um uso médico, é um uso bem indicado. Tá? Porque, como eu disse, também não é para qualquer coisa. Geralmente, quando que a gente vai usar? A gente vai usar geralmente para aquelas pessoas que elas já usaram os remédios de uso comum e elas não tiveram um bom resultado, ou assim, olha, eu até tive um bom resultado, mas eu tive um efeito adverso que, puxa, tá me atrapalhando mais do que o problema que eu tenho. Também é uma outra indicação. Tá? Então, assim, ela não a cannabis medicinal, pelo menos até o momento, ela não é, vamos dizer assim, a primeira linha de medicação que você vai usar, de forma alguma. Entendi. Tá? É igual você usar o Dramin pra dormir. O Dramin é pra enjoo. E as pessoas usam pra dormir porque dá um efeito colateral. Você não pode usar o remédio pelo efeito colateral que ele te dá. Exatamente. E sim pelo efeito... Eu acho que isso acaba sendo um grande problema que gera essa bagunça toda aí social. E tem uma outra questão, porque eu não consigo dormir. Então tem a primeira questão mas por que você não consegue dormir? Sim, sim, sim. Certo? Então tem essa primeira questão, porque senão também, às vezes não adianta você também ficar usando qualquer remédio, qualquer substância que seja, para você ficar tapando o buraco. Né? Você tem que identificar o problema e tentar resolver o problema. Claro, né? claro. Por que o governo, e não importa se é o governo Lula, Bolsonaro, do Emael, não estou discutindo a coisa da politização aqui, mas por que o governo não deixa o plantio aqui no país? Porque a galera tem essa paura de maconha, né? Porque desde o começo do século passado, né? Isso é batido na cabeça das pessoas, a maconha é ruim, maconha é do capeta, maconha é do mal, maconha não pode, maconha não presta pra nada, isso aí é perigoso, meu Deus, que absurdo. E aí o pessoal começa a falar muita besteira. Então, uma besteira muito grande, assim, que é comum você ouvir falar, não, porque a gente não pode deixar plantar, porque senão o pessoal vai invadir a plantação pra roubar a maconha. Meu amigo. A maconha é tão gente boa, Não, mano. eu vou te falar. O maconheiro nunca vai roubar maconha, mano. Claro Cara, que não, velho. Ele vai ficar lá Ele sentadinho. divide. Ó, o maconha. O maconha é muito. A primeira coisa, assim, Você ajuda, ele tá com problema mesmo. Para começo de conversa, todas as proposições que a gente tem de lei para permitir o plantio em solo nacional são todas culturas indoor. Então é tudo em ambiente fechado. Mas Estufa. dá para fazer isso? Não, ambiente né? Tá. Fechado mesmo. Você vai lá, bota um tijolo em cima do outro. Não é um campo que você pula a cerca, pega a maconha. Você constrói Marcos acha que é a mesma coisa. Você constrói um prédio para isso, especial para isso. Você planta lá dentro, você tem controle de acesso, com biometria, com tudo isso, o transporte também, com controle, tudo isso aí, todas as proporções foram feitas nesses moldes. Então é basicamente por preconceito que não tem essa possibilidade de você abrir uma empresa de maconha no país? Sim, e assim, não é falta de interesse, porque tem muita gente que está querendo investir nisso aqui no Brasil. Sim. Muita gente. Outra coisa, a maioria dos remédios que a gente importa, por exemplo, né, que tem THC, como eu disse, não todos, mas a maioria deles, eles vão ter 0,2% de THC. Né? Agora sim, imagina que e esse 0,2%, né, ele é justamente porque o tipo de planta que o cara vai lá e planta, ele tem muito canabidiol e pouco THC. Então é uma insanidade você achar que o cara vai querer invadir o negócio para roubar a erva que não vai dar barato nenhum. Entendi. Porque não é a erva para consumo de... Exatamente. Mas você acha que, assim, considerando o país, o Brasil, né? Que é um país, assim, cara, que a gente tem corrupção no metrô, se bobear. Sabe assim? Como assim se bobear? Não. Como assim se bobear? Eu digo no metrô, pegar o... Você fala, mano, eu tô com 3,10 aqui, me passa 10 centavos, eu passo por baixo da rolha. Sabe, assim, a gente é um país corrupto e miserável, assim. Será que não existe uma questão do tipo, maluco, eu sei que na questão teórica vai funcionar, pá, mas na prática, meu irmãozinho, isso vira tráfico, porque o intuito de vender isso para fim medicinal é 10% do que vai ser esse montante pra galera. Isso é um questionamento só que eu tô fazendo. Cara, eu acho muito pouco provável, por quê? Por conta do jeito que estão querendo regulamentar
e, como eu disse, do perfil de planta que é usado para produção. Tá, eu acho que é mais uma questão Então, religiosa por trás. É uma questão não só religiosa, mas cultural Social. mesmo, né? Cultural. Tá. O que acontece? Até hoje tem gente que acha que, por exemplo, que maconha mata. Ah, porque maconha mata. Overdose de maconha, né? Esse tempo atrás teve um. Cara, eu não sei o nome dele, um artista aí, deputado, que numa das sessões lá falou, não, porque negócio de overdose de maconha, e uma criança morreu de overdose de maconha. Cheirando maconha. Desse Vamos nível. vamos matar uns mitos aqui e achismos, assim, ou vamos bater um papo sobre eles. Primeira pergunta. Maconha vicia? Pode viciar, tá? Sim, pode viciar, tá? Agora, a questão é, vicia muito? Menos que álcool. Menos que tabaco, com certeza, Que tipo de vício? tá? Não, vício Psicológico? mesmo. A gente hoje em dia a gente já não diferencia muito desse jeito, né? Mas sim, pode induzir a dependência? Pode induzir a dependência. Mas assim, a dependência, ela depende de várias coisas. Tanto é que você tem pessoas que elas são dependentes, né? Elas são adictas de coisas que não tem nada a ver com substância. Por exemplo, em jogo, né? Agora a gente está falando muito de dependência digital, né? De vício digital. Que é dopamina, né? Que é um novo... Exatamente. Então, tanto é que isso mostra que a dependência ela não é dependente só da substância. Ah, É dependente o quê? Do indivíduo, De todo o é entorno. dependente da história do indivíduo, do contexto do indivíduo. Entendi. Aí muitas vezes o pessoal vem com essa história, não, mas não pode a gente produzir aqui, fazer remédio aqui, porque maconha vicia. Tá, e álcool não vicia? E é aquele legalizadaço, né? Você pega uma estatística americana, tá? A incidência, né, de dependência de cannabis, em torno de 9%, tá? De álcool, em torno de 18%, o dobro. Nossa, tem Tabaco, mais de 30%. Sim. E, em compensação, e aí você vai em qualquer boteco aí, você compra álcool. Próxima pergunta. Maconha mata? Cara, assim, maconha ela só mata, tá? Se cai um caminhão de maconha em cima de você. Caiu um caminhão em cima de você, o cara sentou no parapeito da ponte, fumou um e caiu. Daí mereceu também, Porra, né? mas aí é Darwin, não é maconha. Esse tipo de coisa, tá? Mas se você falar assim, intoxicação fatal por cannabis, isso não existe. Não existe nenhum relato na história da humanidade mostrando isso. Tá? Já existe overdose de álcool, mas é difícil ter overdose de maconha, seria isso? Sim, é que assim, Tem gente que a gente tá pode falando morrer. em intoxicação fatal, né? Porque, por exemplo, se você vai lá, fuma e você tem um barato, isso você pode caracterizar isso como uma intoxicação, né? Então, porque você fez uso de álcool, você fez uso de algo que interferiu com o funcionamento do seu sistema nervoso, tal, então te deixou ali meio diferente, você poderia considerar isso uma intoxicação. Mas intoxicação fatal de matar, a intoxicação matar a pessoa, não, tá? Lá na década de 60 eles tentaram fazer isso com macaco, né? Eles chegaram a pegar uns macacos, assim, vamos puxar maconha nesses macacos aqui, vamos ver quanto que precisa. Nada a ver, Vamos tá falar O um pouquinho macaco sobre é um coitado, né, cara? Um macaco, velho. Ou não, né, também. Né? Macaco fumando um puta beck, banana mó boa, porra do cara. Macaco muito louco, mas eu vou dormir. Macaco, sei lá. Mas assim, tudo é pro macaco ou pro rato, né? É uma foda. Os coitados, né, cara? Entendi. E eles não conseguiram. E o que aconteceu? O bicho, ele morria antes por intoxicação de monóxido de carbono do que pelo efeito da substância. Sim. Né? E isso tem vários motivos para isso realmente acontecer, tá? Então, intoxicação fatal, não. Ah, não, mas tem lá um estudo que fala que o cara, ele tinha um problema de coração e aí ele fumou e aí... Não, mas aí a gente está falando de uma situação específica, de uma pessoa que ela já tinha uma patologia anterior, ela já tinha uma doença prévia e ela fez uso da substância, isso interferiu com a doença dela e aí piorou a doença dela. Aí sim, aí é outro papo, tá? Mas se você pegar uma pessoa sadia, né? Quanto que ela precisaria... Já tentaram, na verdade, já fizeram esse cálculo teórico de quanto seria necessário, tá? E chegaram numa quantidade absurda. Eu não lembro exatamente o número, mas, assim, só para exemplificar, por exemplo, o cara ele teria que fumar 15 quilos de maconha em 30 minutos, entendeu? Para ele conseguir ter uma intoxicação fatal.
10 ele tá de boa. Exatamente. Caralho, eu fumei 10 quilos de maconha. Tô de boa. Só vou Não, dormir pra casa. é fumou em que- 15 Em minutos. 15 minutos. Se ele fumar 15 quilos em 18, ele sobrevive. Ou seja, Não, peraí, não façam isso. Assim, é um médico. Não, adorei. não tenta, Não tem não nem é pra como, tentar. Não vamos tentar. É muito bom que assim, tem um cara tentando agora. não tem nem Fudeu. como, é um idiota. Cara, Não é um desafio. Não é um desafio. É, Felipe Neto, ô, vou pintar o cabelo, hein? Maconha Challenge no TikTok. Pam, pam, expectativa, morto, realidade. Vamos lá. Maconha dá fome. Dá fome. Tá? Porque ela vai trabalhar ela vai estimular algumas regiões do sistema nervoso que estimulam justamente o centro da fome, né? As regiões do cérebro que são responsáveis por a gente ter fome. Inclusive, uma das primeiras coisas que já se imaginou o uso, isso na idade contemporânea agora, né? O uso medicinal seria isso. Tanto é que um dos primeiros remédios que surgiu foi justamente isso, né? Você dá o THC na forma de remédio para paciente que faz quimioterapia. Então, aqueles pacientes que eles têm perda de apetite, muita náusea. Então, a gente usa aqui todos os remédios e não está funcionando. Ah, legal. Então, a indústria farmacêutica fez um remédio. Biotônico Fontoura. Mais ou menos, exatamente. Que é a base de THC, que ele justamente estimulava o apetite e reduzia as náuseas. Ele estimula o apetite ou ele deixa as coisas mais saborosas? Não, ele estimula o apetite. Ah, Ele estimula o apetite. Inclusive, muita gente talvez lembre disso. Isso aí foi em idos, eu acho que de 2004, entre 2004 e 2008, lançaram um remédio que era a pílula do emagrecer, que era a pílula que ia deixar todo mundo fitness. Você ia tomar um negócio, no outro dia você ia virar o Léo Stronda, entendeu? porra, chama-se bomba. Não, né? Hormônio de cavalo, não. E aí bolaram esse remédio, né? E fizeram os estudos, lançaram no mercado. E esse remédio, o que ele fazia? Ele bloqueava justamente esse lugar que o THC age no sistema nervoso que estimula o apetite. Ele era um bloqueador justamente lá do lugar onde o THC se liga, né? Entendi. E aí, nossa, legal, que remédio maravilhoso, tal, botaram no mercado e foi. Aí deu mais ou menos, acho que uns 2, 3 anos, tiraram do mercado o remédio. Por que tiraram do mercado? Porque viram que realmente o remédio ele tirava a fome, ajudava a emagrecer, só que quem usava o remédio tinha um risco maior de depressão e de pensamento suicida. Por quê? Porque o THC também age nesses lugares que tem a ver com o humor, né? Que tem a ver com a questão do humor, do comportamento. Quer dizer, a paranoia é de fato uma consequência da maconha. Não a paranoia, tá? Talvez, eu acho que você está talvez querendo dizer sobre esquizofrenia, né? Porque isso é outra coisa também que o pessoal fala. Não, porque maconha é da esquizofrenia. Mais ou menos. Tá? O que a gente sabe é que assim, se você já tem uma predisposição à esquizofrenia, tá? E você tem contato com o THC ainda na juventude, isso aumenta bastante a chance de você desenvolver esquizofrenia e que provavelmente você vai desenvolver numa idade mais precoce os sintomas do que se você não tivesse contato com o THC. Por isso é um perigo, eu quero deixar esse alerta, que é o seguinte, estamos fazendo aqui um papo com um médico, não é o Carlinhos pessoal da maconha. É um médico. Não é o Monark. Não é o Monark, não é o Carlinhos... Não é o Cauê Moura, não, legal. Não, tá falando aqui um especialista, um cara que estuda isso, que é... A gente está falando de uma forma imparcial sobre os prós e contras. Medicinalmente, porra, é fundamental, me dá a impressão mesmo. Não é impressão não, eu chego à conclusão que é fundamental tal. Porém, o uso recreativo ele tem que ser talvez controlado na questão de benefícios e malefícios. Abaixo de 23 anos, quando você tem uma cognição ainda em construção, não é muito bem recomendado. Eu diria até que você está querendo dizer assim... Não é recomendado. Não é Acabou, recomendado. não é. Não é recomendado. Não então, é. muita gente que vê... Eu sempre vejo assim que a galera que é muito favorável a uma coisa, geralmente é juventude. E juventude, ela tá até a faixa ali de 25 anos. Ou seja, é um grande problema essa questão de ídolos. Às vezes a gente vê ídolos e
e tal. Não, mas libera. Pera, mas libera até onde, né? Libera pra quem? Pra mim não há muita diferença. Eu vou falar um negócio agora que pode me taxar, faça o que quiser. Mas não há uma diferença tão grande entre um cara que ele não tem responsabilidade em falar libera a maconha, num cara que não tem responsabilidade de falar libera a arma. Tá no mesmo lugar de irresponsabilidade diante dos fatos e diante do que é possível ou não. Porque assim, tá, libera a arma. Por quê? Porque eu moro na fazenda. Entendi, é um caso específico de alguém que tem um problema. Libera a arma, vai para um cara aqui que mora na favela, na periferia, e a criança está subindo, pega a arma e pode matar a família. É um caso e um caso. Maconha. Libera a maconha, por quê? Porque, porra, a minha filha tem autismo, não sei... Porra, é um caso. Libera a maconha, por quê? Porque eu quero ficar, mano, batendo punheta vendo X-vídeos. Com 17 anos, é um outro caso. Sim. Nesse caso aqui, tem que ter um controle. Só que existe um radicalismo que impede que esse caso aqui que necessite, né, use, e ao mesmo tempo é um radicalismo que faz com que esse cara também queira pra tudo. Sim. Você sente um pouco isso? Sim, às vezes um pouco. Um pouco. Mas eu acho que a gente tem que ser imparcial. Igual, como eu disse, assim. Grandes quantidades de THC, para quem tá com o sistema nervoso em formação, porque o nosso sistema nervoso ele fica em formação até os 23, 24 anos, na verdade. Né? Ah, não é 18? Gente, 18 anos. Adulto com 18 anos é coisa que a gente inventou. A gente foi lá, meteu num papel, há 18 anos o cara tá Pode dirigir. tá formado, pode dirigir, o cara já é adulto. 18 anos é igual a validade do soufflé, maluco. Assim, não... Como assim? Explica um pouco melhor, desenvolva Validade o seu do soufflé, pensamento. 30 de setembro. Se você comer no dia 31, não vai dar problema, meu irmão. Não vai. Você não vai ter caganeira um Não, dia não- depois. nunca Entendeu? te- não Mas teve é um bom caso- você ter uma noção ali, ó. Setembro, 18. Mas na verdade, a cognição ele vai Sim. até 21, 23, né? Sim, o sistema nervoso, sim, até a cidade, porque a gente gosta muito de ficar classificando e botando critério nas coisas. E o que eu costumo falar, assim, a natureza meio que tá cagando pra nossa opinião, Claro. né? Então a natureza não tá ligando muito pro que a gente pensa. Então, até a cidade, o sistema nervoso ainda tá em formação. Então o contato com grandes quantidades de THC não é legal, não é bom. Sim. Então, por exemplo, nessa faixa etária, qualquer coisa, tá, com grandes quantidades de THC não é recomendado. Ponto. Ah, mas acabou. Não tem. Ah, mas meu primo, meu, não interessa. Ponto. Não E isso se- é diferente de um adolescente autista que precisa de um tratamento e vai ter pequenas quantidades de THC Isso. controladas, que é 0,1, 2%. De forma controlada, com uma indicação, é outros 500. Entendi. É Maravilhoso. outra- Assim, é outro resumindo, papo. uma coisa é um beck e outra coisa é um remédio. Exatamente. Não, até um Beck também, o que ele está querendo dizer é o seguinte, você tem 30 anos e você quer fazer uso sou a favor da legalização e o cacete a 4, tudo bem, compreensível, porque é a forma recreativa que você quer usar, sua cabeça tá... Você não bebe álcool? Não, você pode usar sua sua maconha, não brejinha, tem né? problema nenhum. O problema é você fazer uma apologia a um uso de galera de 17 anos, que não tá em formação, que é o que geralmente é o cara que quer fumar. E tá cheio de gente aqui puta com o que a gente tá falando. Mas é um especialista, um cara que entende do assunto. Ah, eu adoro fumar maconha, quando eu fumo maconha eu vou bem na prova, não sei o quê. Mas você tá criando, talvez, um princípio de um problema futuro. Isso pode te trazer problemas para o futuro, né? Agora a questão, não, passou dessa idade, se ele pode fazer uso recreativo ou não, aí acho que é uma questão É o tiozão de maconha. sociedade. Tiozão maconha, põe um brinco aqui, fica tipo ter aquela roupa nova. Zuckerman, né? Zuckerman. Fuma um, é Zuckerman. Zuckerman. Entendi. Aí é uma questão de discussão, Sim, e eu aí é acho que é social. válido. Tem que falar, ó, peraí, mas mas o cara que tem 30 anos, 35 anos, sei lá, ele pode ou ele não pode? Sei lá, quem que tem direito de regular isso? Ah, não pode porque faz mal. Tá bom, mas o álcool também faz mal e ele pode, Aí vai pra outra questão. né? Então aí a Eu tô questão... perguntando para um especialista médico o quanto, assim, você está sendo imparcial na questão, quanto isso é bom e quanto isso é ruim, de acordo com a nossa sinapse, com os nossos Sim. neurônios e tal. Aí eu pergunto assim, a maconha, ela acarreta depressão para essa turma? Na verdade, não. Na verdade, ela pode ajudar na depressão. Tá. Tá? Lembra que eu contei a história do remédio? Sim. Ó, os caras deram remédio, o remédio ia lá e bloqueava o lugar onde o THC agia e essa galera tinha depressão. E justamente por quê? Porque o que acontece? Por que a gente toma lá o remedinho à base de maconha e quando a gente toma o remédio à base de maconha, a gente tem isso, no nosso organismo isso faz alguma coisa.
Isso só acontece porque, na verdade, a gente produz algumas substâncias que são muito semelhantes à maconha. Tá? Que tem um nome, a gente chama de endocannabinoides. Ah, Ronaldo, você está dizendo então que o meu organismo produz maconha? Quase isso. Vou vender meu fígado. Quase isso, eu estou dizendo, tá? Então a gente já produz substâncias semelhantes a essas. Então a gente já tem lá um lugarzinho especial onde essa substância vai lá e gruda e causa um efeito no organismo, tá? Então aí quando a gente vai lá na planta e busca na planta uma substância parecida que ela também consegue ligar ali, ela também vai fazer esse efeito. Nossa, Maravilha. todo mundo tem uma biqueira dentro de si, É, né? tudo é uma biqueira. Exatamente, todo mundo é dono da sua própria biqueira. Maravilhoso. Concepção maravilhosa. Vamos lá. O tráfico, que é uma coisa comercialmente imensa no país, né? No Brasil e país subdesenvolvido em geral, ele é muito contra essa legalização da maconha para fins medicinais? Cara, se você perguntar pra mim se eu tenho certeza, eu não vou saber te falar. Tem um Agora- laser na testa dele, velho. É, Escrito PCC ali. Não é, fala. você tá ouvindo, né? Não, eu acho o PCC incrível. É, cheia demais. É, mas... Marcinho VP... Olha que o achismos faz, mano. Médico falando os bagulhos. Cara, mas eu sou daí pra... Eu tô contido ainda hoje. Vambora. O que acontece? Aí, agora eu vou dar o meu achismo agora. Lógico. Você quer trocar de cadeira? Eu dou Não, o meu? não, a ideia é Eu vou assim. dar o meu achismo agora, tá? Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que o tráfico não tem interesse na legalização. Eu não tenho, assim... Eu tenho essa impressão muito forte dentro de mim. Até porque... Valoriza o produto deles. Se você for conversar com o pessoal, né? Com o pessoal que é jardineiro, com o pessoal que planta e tal, que a gente acaba conhecendo por aí, grande parte deles fala, olha, eu planto porque eu quero fugir do tráfico. Sim, Eu não quero financiar o tráfico, tem muita gente. né? Tem muita gente que fala, não, porque esses caras, que às vezes pega aí, alguma polícia pega, o cara tava plantando maconha no apartamento, não sei aonde e tal. Esses maconheiros, safado, é traficante. Não. Esse cara, na maioria das vezes, ele quer fugir do tráfico, ele quer minar o tráfico. Ele não quer contribuir com o tráfico, na maioria das vezes. Ele é um cara que planta bem pra caralho, né? Tem uma série, só pra dar uma dica, né? Tem uma série Wings. na HBO, que é brasileira, que chama Pico da Neblina, com o Daniel Furlan até. Aham. E fala sobre... É como se tivesse legalizado a maconha no Brasil. E fala exatamente o que você tá falando. O tráfico não gosta disso. Porque começa... Claro, obviamente, você vai comprar com o tráfico para que se já tá legalizado. Então você Sim, vai... mas é óbvio, né? né? Tipo, é uma coisa... Por isso que eu pensei, porque assim, o tráfico, ele necessita a A proibição. proibição, Ele Né? precisa da proibição. A proibição é o que rende É o pra que ele. movimenta 5 vezes mais um valor de algo que seria legalizado. Duas perguntas assim. Vamos lá. A grande questão, a diferença entre... Acho que eu sei essa resposta, mas essa eu sei. Mas assim, mas acho que é legal explicar. A diferença entre descriminalização e legalização, que é uma coisa que muita gente não entende. Ah, se querem legalizar, vai ter cachorro fumando maconha. Como é que é? Vai vender na porta da escola, Vai eu vender. adoro essa frase. Vai ter baleiro vendendo maconha. Na porta da... Nossa, deixa eu tomar uma água. Vambora. Então, Pelo amor Beck. de Deus. Não, daqui a pouco vai ter Uber Beck, o cara vai vir fumando maconha. A galera acha tudo isso, assim. Bom, vamos lá. O pessoal precisa entender o seguinte, mesmo nos países que você tem, né, a descriminalização, não é assim, o cara vai lá e o cara vende onde ele quiser, o cara fuma onde ele quiser, não, a coisa é regulamentada, né? Se você for lá pro Canadá, você pode fumar? Você pode, mas se você fumar e dirigir e o policial te pegar, você tá no sal, né? O cara pode vender? Pode, mas ele pode vender lá na lojinha, no lugar certinho, especificado, registrado, tem uma lei que regulamenta Não é isso. bagunça, assim, pra deixar claro, assim, até os países que eu fui que tem a venda, né, tipo, para os Estados Unidos, Califórnia ali, né, ela tem, você tem que ter uma carteirinha na Califórnia para fazer uso, né, da maconha e tal, inclusive eu fiz uma vez, maravilhoso, não sei, puta burro, eu tava na Califórnia fazendo matéria com o CQC, muito louco, tava bebaço andando, e chegou um cara desse assim, vamos fazer carteirinha, fiz, nunca mais voltei pra cá, eu tenho uma carteirinha de 2 anos de uso medicinal na Califórnia, nunca usei, botei no dia seguinte.
Morreu comigo, é $650. Você vê? Que? Olha como uma bebida faz pior do que a maconha. Tá vendo? Tá vendo? Nossa, na maconha Tomou? tá em casa. É, entendeu? E aí, o que acontece? Amsterdã, você vai lá, não é tipo, você tá andando na rua, o cara tá fumando com um pombo. É uma parada assim, num coffee shop e tal. Mas qual é a diferença da descriminalização e a legalização? Eu acho que é isso que a dona Neide, ou o tio conservador, que não entende muito bem. Que ele acha que é o negócio da vender na escola e tal. Que a descriminalização, ela é diferente da legalização, né? Sim. Bom, tem assim, tem diferença. É que é difícil assim conseguir explicar as duas. Eu acho, pelo menos, difícil conseguir explicar as duas coisas de maneira que o preconceito que o pessoal tem é muito grande. Então, o que acontece? Assim, quando você descriminaliza, tá? Então, assim, a gente vai descriminalizar a maconha. Então é o seguinte. O cara, se você, por exemplo, for pego fumando, isso, isso não é um crime, vamos dizer assim. Isso tá? é Você descriminalização. fumar a maconha não é crime. Tá? Dependendo da quantidade, né? Exatamente. Aí tem a questão, mas por que é dependendo da quantidade? Porque dependendo da quantidade, configura se você estava portando aquilo ali para vender ou não. Ah, não, eu uso 35 quilos, eu vi lá o cara falando. Não, eu uso 35. Isso aqui não, isso aqui é para consumo próprio. Em um dia, né, o cara, 2 trouxas desse tamanho. Sim. Agora, quando você legaliza, você regulamenta. Então você vai falar, olha, você pode usar nessa condição você não pode usar fulano, cicrano, beltrano a partir de tal idade. Isso aqui vai poder ser vendido nesse tipo de loja, esse tipo de loja você não pode ter a tantos metros de uma escola, a tantos metros de uma outra coisa. É que as pessoas confundem legalização com liberação. Né? As pessoas acham que legalização é liberação. Então, tá liberado. Tá liberado qualquer igreja, o cara fumar com o padre. A galera acha que é uma liberação. Não, mas na verdade é uma legalização. E legalização tem lei, né? Ela tem... Exatamente. Isso tem uma lei, ou leis várias, que vão regular isso, vão regimentar isso. Sim. Então... E uma outra coisa que o pessoal fala assim, mas Brasil é tudo bagunça. Aí eu falo. Brasil é tudo bagunça, se os caras vão fazer lei, não tá nem aí, no outro dia, vai estar o pipoqueiro na porta da escola, você quer pipoca doce, salgado com maconha. E não é, cara. Agora eu falo assim, meu... Os caras da PUC bombando. Aí você fala o seguinte, cara, mas por que em outros países isso funciona e aqui não? A gente é um bando de animal, por acaso? Respondeu. Parabéns, e terminamos. Não, cara, eu não consigo concordar com isso, cara. Meu, a gente é um bando de bicho, de animal, cara. A gente não consegue... Porra, assim, eu adoraria, cara, que a gente conseguisse. Mas assim, eu concordo com o seu ponto. E realmente, a gente não é um bando de animal. Mas eu acho que falta pra gente um negócio, cara, que eu volto a dizer. Educação. O meu medo é o seguinte, eu piro, eu tenho uns achismos, Marcão, que eu falo assim, legal, você falou do negócio lá do Daniel Furlan, que eu quero assistir lá, da série, Pico da Neblina, né? Isso. Mas eu fico nos achismos e falo assim, imagina tem coffee shop, liberou, agora tem coffee shop, o presidente é o Freixo, liberou, falou, do caralho, pô, maneiro, pô, meus amigos tudo maconheiro, pô, vou lá no coffee shop, vou fumar um com um cara, pô, fumei a erva, muito louco. Só que eu fico imaginando, falo assim, mano, o que vai ter de maluco? Os caras já roubam carro. O que vai ter de cara que vai falar, mas esses caras vão sair muito louco, vão entrar ali, eu vou arregaçar esses caras. Esse é meu medo. Mas como assim? Não explica isso direito. Não entendi também. Você tá mais vulnerável ainda a tomar um puta de um assalto. Você tá mais vulnerável... O cara que fumou... sim. O que vai ter de escolta, de bandido ali... Vamos ali no coffee shop Aí você vai falar, mas Maurício, é idiota o que você tá falando. Porque as pessoas podem fazer isso em bares. E fazem, entendeu? Então você tá dando mais... Então você é a favor da proibição? Não, pelo contrário. Eu sou a favor... Eu sou pra cara... De verdade, Maurício Meirelles, eu sou a favor da legalização e descriminalização. Talvez no momento agora a descriminalização, que é o que a gente tá vivendo. Mas eu sou a favor mais ainda da educação por trás do bagulho. Mas a educação por trás da coisa... Que é o que a gente tá fazendo aqui, que ninguém entende. Mas a educação por trás da coisa também faz parte do processo de você regulamentar. Claro, claro. Eu dei agora há pouco o exemplo do Canadá. Lá no Canadá mesmo, na época que o pessoal, não, vamos botar ordem aqui no negócio e tal. O que acontece? Tinha campanhas veiculadas na TV falando sobre isso.
né? Então, assim, é engraçado, eles mexiam com os estereótipos, assim, até engraçados, né? Então, tinha o cara que, assim, o cara ia fazer o churrasco, né? Aquelas churrasqueiras de... Churrasco. De americano, né? Churrasco, né? Barbecue. Com gás. Nunca vi churrasco, o cara faz a churrasqueira a gás. Achismo com churrasqueira a gás. É. Tamo puto. Não. Mas, Não trazemos aqui. Então, aí o cara tentando acender assim, né? O cara já tinha fumado um, tentando acender, né? E o negócio não estava conectado no gás. Aí a propaganda fala, olha, se você pode fumar um e fazer churrasco, beleza. Mas se você for precisar pegar o gás, você não pode dirigir. Então tinha uma série de campanhas falando sobre isso. Isso faz parte. É o que eu tô falando, né? Eu acho que o que às vezes me incomoda das duas bolhas, né? Que a gente tá vivendo umas bolhas de polarização. A gente tá vivendo 60 bolhas. O cara é Existe o demais, LGBTKI, cara. mas a gente tem o LGBT de bolhas, né, também. De que a bolha da tribo de um, a tribo de outro, não sei o quê. Mas tem duas radicais aqui que elas ficam batendo boca o tempo todo. Essa daqui, mais radical à direita, ela é totalmente contra qualquer possibilidade da maconha ser... falando do radical, tá? Da maconha ser algo medicinal, de ser algo possível para a sociedade. Mesmo, foda-se o cara que tem Alzheimer, nasceu assim, morra assim. Criança tendo epilepsia, foda-se. Foda-se, essa é a radical. E ao mesmo tempo tem a radical daqui também que fala, amanhã tem que ter coffee shop em São Paulo e libera... Open bar. Open bar e as pessoas têm que entender e tipo, peraí também. Porque também tem que ter uma educação, ter um trabalho de médio e longo prazo. Eu acho que um exemplo bom, porque o Canadá é um puta país desenvolvido e tal. O Uruguai é um exemplo bom que a gente tá mais ali, né? Uruguai. Essa é a pergunta final, Marcão, faz ela. Como é que tá a situação no Como Uruguai? é que tá? Como é que tá o Vasco? Como é que tá Essa é a pergunta final do Marcão. E aí, classifica? A situação no Uruguai, né, porque o Mujica foi lá, liberou o negócio e tal, né? Como é que tá a situação lá até hoje? Tá organizado? Porque a gente tá falando de país subdesenvolvido, É. latino-americano, que é o Uruguai, e o Brasil é meio parecido, ou não? A gente é animal e eles não. Cara, no Uruguai, não, o Uruguai, assim, deu certo. No Uruguai, teve gente que falava na época, não, porque o Uruguai vai virar o caos, o Uruguai vai virar uma biqueira gigante, e não aconteceu nada disso. Qual é o grande problema no Uruguai que eles começaram a ter depois? Porque no Uruguai eles regulamentaram de forma tal que o monopólio da produção era do Estado. E com o passar do tempo, o Estado começou a não dar conta de produzir, de dar conta da demanda. Então não tinha nada privado, né? Então o problema que eles tiveram foi esse, tá? Mas de resto, tá? Mas ainda deu é assim? certo. Ainda é monopólio? Atualmente eu não sei, não, ainda é. Não tem produtores privados fazendo. Até onde eu sei, não. Pode ser tem, que... parece que tem do tipo... Vamos Zé Maconha, ele sabe tudo. Pessoas que o governo libera pra... mas tem um nome, não é... É tipo um clube do tipo, vinho. exatamente, umas Clube do charuto, associações, né? uns clubes, umas associações, que o governo vai lá e te chancela e te dá ali autorização. Para uso recreativo. Isso. Daí então, por exemplo, juntar você, eu, ele e a galera aqui, então a gente forma aqui um clube, então a gente vai lá, registra e ele fala, então vocês podem ir lá, sei lá, ter não sei quantos pés lá, desse tipo e tal, tudo. Entendi. Ó, legal pra caramba. Bom, alguém tem uma pergunta? A cannabis é uma planta incrível, você falou aí várias, tanto recreativo como medicinal. Existe alguma outra planta parecida com a cannabis? E também fala um pouco sobre a ayahuasca, que agora tá meio que na moda aí. Meio na moda. Galera, Nossa, o índio, porra. ele tem... Eu quero explicar pra galera, ele tem 20 anos e parece um senhor. Esse senhor, seu Rubens fez uma pergunta aí. Mas é muito... Tá na moda. Eu vi os jovens usando a tal da ayahuasca. A ayahuasca tá na moda, né? Porra, Igual eu vi lá. suspensório, voltou, parece. Voltou. Suspensório e ayahuasca. Tá bombando lá. Cara, assim, isso é curioso, porque além, né, da cannabis medicinal, tem várias outras substâncias que, né, principalmente, foram ali, né, no começo da década de 20, 30, 40, né, foram proibidas e que o pessoal tá resgatando a pesquisa delas para uso medicinal. Então, não é só cannabis, então, substâncias, né, psilocibina, que vem lá do cogumelo, A papoula. MDMA, então tem várias outras substâncias que tá sendo resgatado até, inclusive em pesquisas científicas e tudo mais, mostrando, cara, a gente perdeu 100 anos aqui, onde ninguém podia pesquisar, ninguém podia estudar isso aqui, porque era proibido, e olha,
tem uso médico, né? Vamos pesquisar isso aqui, porque tem muita gente que pode se beneficiar disso. Sim. Porque nesses últimos 100 anos, eu falo que, quando eu vou explicar isso aqui, eu falo que é o fenômeno Chaves e Chapolin, né? Porque era assim, como é que funcionava? Se você ia lá e falava assim, ó, eu quero pedir aqui solicitação aqui pro governo para mim fazer uma pesquisa com cannabis, para estudar, né, cannabis medicinal e tal. Aí o cara vai falar assim, mas você não pode, porque é proibido. Você fala assim, mas por que é proibido? Não, mas é proibido porque não tem nenhum estudo falando que serve para uso médico. Mas por que não tem nenhum estudo mostrando uso médico? Porque é proibido. Entendi. Mas por que é proibido? Porque não tem nenhum estudo mostrando uso médico. Vira uma parada Chaves de Chapolin, cara, sabe? Era insano. Sim, entendeu? Sim, entendi. Quer dizer, você tá querendo fumar couve, você não tem grana e você tá querendo saber se dá barato. Essa é a pergunta do jovem de hoje. Mais alguma pergunta? Ai, Betinho, puta maconheiro. Há uns anos atrás eu vi que tinha uma igreja rasta em Americana, se não me engano, onde eles conseguiam autorização para fazer o plantio da maconha para o culto religioso. Cara, você sabe, eu não sei se a gente tá falando... Não foi uma pergunta, foi só uma informação, você viu? Não, ele quer saber sobre isso. O repórter de campo entrou e falou, já saiu o Renato Gaúcho, entrou o Ronaldinho. Peraí, diga, Tino. Conta um dia. Na verdade, que na sequência da informação seria a pergunta. Quando você precisa desse uso, existe essa autorização para uso médico ou para outros fins? Você possa, um exemplo, plantar em casa ou alguma coisa desse tipo, ou isso ainda é muito complicado? Boa pergunta. Tá vendo? Você fica zoando o cara, meu. A pergunta do cara não zoei, foi mó boa, meu. Foi uma informação. O que acontece? Às vezes a gente vê isso também, né, por aí, né, nos jornais, né? Legalização silenciosa da maconha, porque a justiça tá autorizando as pessoas a usar maconha. Por quê? Porque muitas pessoas, como eu falei, hoje em dia, se você tem o dinheiro, você consegue importar, você consegue comprar na farmácia, você não tem problema nenhum em conseguir remédio à base de cannabis. Só que se você não tem, a situação complica um pouco. Então, tem muita gente que às vezes precisa, não tem, né, a condição financeira, então às vezes acaba judicializando para conseguir uma autorização para plantar em casa e extrair, fazer o remédio em casa, porque isso é possível. Dá trabalho? Dá trabalho. É um pouquinho difícil? É um pouquinho difícil. É uma qualidade tão boa quanto o remédio, né, que passa por um processo melhor, industrializado? Não é. Mas, muitas vezes, é melhor isso do que nada. Tá? Então, as pessoas elas entram na justiça e muitas pessoas estão conseguindo autorização judicial para isso. Sim. E da mesma maneira, não é festa da uva, não é que o juiz vira e fala... Não é liberação. Ah, filhão, manda a brasa. Não é assim. Sim. É legalização. O juiz, ele vira e ele fala, olha, é o seguinte, você tem que comprovar certinho, com laudo, com exame. Olha, que essa pessoa precisa, muitas vezes são pessoas que elas já fizeram uso, já colheram benefícios com o remédio. E aí o juiz fala, olha, então você vai poder plantar lá na sua casa, sei lá, 4 plantas e aí você tem que botar lá, mandar a lista de quem que mora na tua casa, quem frequenta, qualquer horário pode bater um oficial de justiça lá para fiscalizar, para ver se você está fazendo certinho. Então tem gente que está entrando com isso, mas por que está judicializando? Por essa questão do custo. Entendi. A pessoa não consegue comprar e é aquela história, como eu digo, bom, você tem um pai que precisa do remédio, você tem um filho que precisa do remédio. Você vai deixar de lutar por isso, você vai deixar de ir atrás disso porque, puta, tem um engravatado lá concordo. Em Brasília. Eu sou totalmente a favor. Que o cara vira e fala, não, você não pode porque eu acho que você não pode. Eu acho que matou até alguns achismos que eu tinha, assim, essa conversa serve pra isso, sempre, né, o achismo, que é basicamente, tipo, tá, que legal, cara. Por exemplo, você é um cara que não é um usuário de maconha maluco que tá, mano, vamos liberar. Quer dizer, tem uns caras que é muito chato também. Chato. É o cara que é o cara que luta pelo próprio benefício, ele não luta por uma coisa social. Você é um cara que tá, assim, no alto da sua especialidade médica, falando, galera, é o seguinte, eu tenho um filho autista, depois que meu filho nasceu, eu fui estudar, já fumei maconha e tal. Não, você não fuma por quê? Aliás, é uma pergunta... Cara, assim... Você sabe que é diferente, né? De pessoa para pessoa, cara. E pra mim,
cara, não teve, assim, grandes efeitos nenhum. Pronto, acabou. Mas é porque foi o tipo. Aí chega o Betinho e fala, ó, você já cara. usou Vou te dar a uma Columbus. cannabis Columbus ativas. Mas não é, cara. É que eu sou um negócio que, cara, que nem assim, tipo, nem beber, por exemplo, não sou de beber Já muito. bebeu o... Não, o cara, Então, o cara fica forçando, é cara. uma coisa assim, cara, que não é, entendeu? Entendi, Mas entendi. o que eu acho uma sacanagem é assim, meu, é o cara que não faz porque ele tem os motivos dele e ele acha que ninguém mais tem o direito Não, eu de concordo, eu fazer, concordo. cara. É o cara que não gosta de funk que quer proibir. Exatamente. Não, eu assim, e pelo que eu vi, assim, teve um papo bem sensato que eu gostei, que assim, você é um cara, então, que você é um médico, você é especialista numa área que tem, de certa forma, um benefício próprio, que é seu filho, então você foi estudar, mas pela sociedade você está tentando explicar quais são os benefícios e você não tira o corpo de fora quando fala dos malefícios. Porque se eu pegar um médico também para falar dos tratamentos de câncer, o cara vai falar os benefícios, fala, mas cara, você não pode ficar tomando esse negócio aqui, a Deus dará também, porque isso aqui é um remédio. Entra no sistema nervoso desse jeito, entra no sistema digestivo desse outro jeito. Então, isso é importante a gente entender, porque ou é polarizado de sou contra e mata tudo, ou sou a favor e mata tudo. Aqui é o quadro do isentão, a gente vai pra tudo. Aqui eu diria o equilíbrio. E tem uma outra questão também, o Maurício, que é importante, que, por exemplo, para todos os pacientes, quando eu vou prescrever, eu faço questão de explicar, olha, para sua condição, para isso que você tem, eu espero esse e esse benefício. E do ponto de vista científico, a indicação e os resultados que a gente tem é esse e esse. Porque eu também não quero que a pessoa chegue para mim e fale assim, não, ache que tem vamos dizer, uma expectativa irreal acerca do tratamento. Não, você deixou claro isso. Isso não é uma tem que ser cura, não é uma feito. parada. Isso tem que ser feito e tem que ser explicado. Porque uma outra coisa que às vezes até alguns colegas, infelizmente, viram e falam o seguinte, não, porque isso aí não tem evidência científica acerca disso. Tem evidência científica. Tá? É que a evidência científica ela tem vários níveis. Né? Então, mas eu acho o termo evidência científica nos tempos de hoje muito complicado. Cara, demais. Porque demais. vai ter um cara que vai falar que a evidência científica da cloroquina, que ele leu num artigo em 2004, que o lúpus trata uma possível coisa do rato, ele vai lá na Jovem Pan, vai falar... Entendeu assim? Então, tem evidência científica daquilo que você quer ouvir. Obviamente, existe uma evidência científica de órgãos que a gente respeita, eu não conheço eles. Que tem método, né? Que tem método. Exatamente. Que é da onde a gente se baseia, né? O que a galera não entende é isso. Ciência é método. Exatamente. É método. Então, quando você fala ciência, você fala assim, olha, é igual você fala assim, eu vou comprar um pudim, certo? Se aquele pudim ele foi feito como pudim, você está comprando pudim. Senão você vai comprar pudim como sendo bolo, entendeu? Sim, ele sim. foi feito de outro jeito, não foi. Exatamente. E outra, cara, a ciência, ela é feita de tijolos, entendeu? Então hoje aqui, amanhã vem outro tijolo em cima, amanhã vem outro, amanhã vem outro. Exatamente. Não adianta o cara pegar, igual você falou, o cara pegar um trabalho lá de 99 mal feito, falar, não, mas isso aqui não Esse é... artigo aqui fala que o pudim, na verdade, é salgado. Porque um cara na Noruega fez um pudim salgado Exatamente. em 1935 e vendeu num restaurante. Os caras querem tratar, às vezes, ciência igual Bíblia, entendeu? Não, porque tá escrito aqui, então tem que ser assim. E não é assim que Exatamente. funciona. Maravilhoso. Última pergunta. A prescrição que você faz é em seda? Só pra dar uma aliviada beleza, final aí, ó. beleza. Bia riu. Beleza, Bia riu. Eu fiz uma mulher rir, cara. Beleza, Fiz beleza. um dia de uma mulher feliz. Beleza. Tava triste, brava. Sérgio brigou com ela, que eu tô sabendo. Ah, mas isso aí, meu filho. Aí agora ela tá feliz. Fiz uma pessoa rir. E tem uma galera, adoro. Deixa eu falar com você, comentarista, filha da puta. Tem uns comentaristas que eu adoro. Os comentaristas falam assim, eu odeio as piadas. Você odeia, tem quem goste. Fica quieto. Tá te fazendo mal a piada? Você ouve a piada e você tem um câncer, você cai no chão, seu filho sai da sua casa, ele usa Sua mulher te cocaína. larga. A piada não te faz mal, então vai se fuder. Ah, eu também odeio palavrão. Palavrão te faz mal? Então vai pra puta que lhe pariu, tá bom? Tem quem goste. É aquela coisa, maconha, tem quem quer usar, deixa usar. Tem quem não quer usar, não vai usar. E aí a gente vai ter uma questão por trás, que é a legalização, a descriminalização, que é o assunto que a gente discutiu aqui hoje. Esse foi o Achismos de hoje. A questão da ayahuasca que o Zé, Geração Z, perguntou, a gente vai responder num próximo papo sobre a ayahuasca. Eu vou trazer aqui um especialista, até porque
por mais que você entenda um pouco do assunto, eu acho que é mais legal trazer um cara que fale sobre o assunto. Não, até De porque cabo a eu rabo. acho que eu não entendo, né? Eu Porque entendo acho muito que eu pouco. Tô muito louco. Deixa o like aqui, lembrando, a gente tem a nossa página de cortes, o canal de cortes. Ele tá aqui. Se você. Porque assim, às vezes você viu o vídeo inteiro e fala, adorei o vídeo inteiro, mas tem um vídeo com chinês que eu não sei se vai ser legal. Vai no canal, é Cortes do Mal. Se inscreve lá, eu preciso muito de você, porque lá vai gerando, agora tá começando a monetizar, tô muito feliz, graças a Deus. Eu vou começar a fomentar a treta, falar sobre Danilo e Rafinha, que é a treta que gera no YouTube, ou Podpah e Flow, estão tretando todo o assunto, eu vou fazer assim. Fala de cannabis, mas o que você acha da treta Podpah e Flow? E aí puxa um corte aqui de um especialista médico. Esse final tá muito longo. Agora já foi Vamos embora? acabar, beleza. Cortou. Tá bom.